Vou demorar um pouquinho, Thiago. Estava só terminando de digitar um negócio aqui. Pessoal, bom dia. Bom dia para vocês. Seria muito legal, primeiro, se o pessoal pudesse abrir a câmera para a gente, né, nos ver aqui um pouquinho, para a gente interagir, né, um pouco dentro da nossa proposta. Acredito que é um tempo muito bom, né, que a gente tem aqui de estudo um pouco da palavra, de estudo um pouco daquilo que a própria carta de Filipenses tem para nós, né? Então, pessoal, vamos abrindo aí, por favor, suas câmeras, vamos nos cumprimentando aí, o Gu cumprimentando, Dona Ivone, o Thiago já está aqui, o Anderson abrindo sua câmera, vamos lá, galera, vamos estar junto aqui. Eu quero pedir para vocês, vamos tentar nos interagir no máximo aqui, né? Toda dúvida que a gente tiver, vamos levantar a mão, vamos falar, pode interromper, vamos ter um tempo gostoso aqui, né? Acho que a proposta nossa, acima de tudo, é que esse livro possa não só ser mais um livro que a gente lê da Bíblia, mas ele possa fazer diferença em nossas vidas, né? A carta de Filipenses em si, ela é uma carta muito prática. Ela traz para a gente um modo prático do cristão que a gente necessita nesse tempo que a gente está vivendo, né? Então, vai ser um pouquinho disso que a gente vai estar compartilhando, do que a gente vai estar falando aqui. Só antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Eu queria que a gente orasse, que a gente colocasse nosso coração diante de Deus. Então, a gente começa. Senhor, a gente quer te agradecer, Pai, por esse tempo, a gente quer te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por essa manhã que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque é mais um dia que temos na sua presença, é mais um dia que nós temos diante do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus, ó Pai. E os nossos corações estão voltados para Ti. Nós queremos repousar, ó Deus, essa manhã no Senhor, ó Pai. Para que tudo aquilo que a gente esteja vivendo, para que tudo aquilo que a gente esteja passando seja para honrar, glorificar e bendizer o Seu nome, ó Deus, acima de todas as coisas, ó Pai. Louvado seja o Senhor por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente sabe que o primeiro capítulo ele é bem grandinho, né? Nós temos aqui uma base de 30 versículos. A minha proposta essa manhã não seria a gente ler todos os versículos, a gente ter uma leitura extensa aqui do primeiro capítulo. A minha proposta, eu tentei dividir o primeiro capítulo em 4 partes, mais ou menos da maneira como já está dividido aqui na Bíblia mesmo, né? A saudação, a oração, as cadeias de Paulo, e eu coloquei um título final aqui, né? Seria a unidade cristã, eu coloquei a firmeza na fé, né? Que vão ser algumas propostas que Paulo vai trabalhar na carta. E a minha proposta dentro disso é analisar algumas palavras que vêm do grego, que vão ser palavras-chave de cada parte, né, daquilo que Paulo vai estar falando no geral, né? Só como uma introduçãozinha, essa epístola de Filipenses, além dela ser rica, como a gente já está falando, ela é rica não só teologicamente, no sentido de um tratado que Paulo vai tratar, mas ele vai mostrar para a gente um lado muito prático da vida cristã. Pô, o cristão, ele estava conversando comigo agora, né? Parece que a gente tem 2 tipos de cristãos hoje em dia. Aqueles que, perdão pela expressão, mas o cristão docinho, né? Que escuta coisas boas e quando passa por dificuldade ele foge. E o cristão talvez um pouco mais raiz aí, que é criado um pouco na luta, na dificuldade, e quando passa por tempos difíceis ele se agarra em Jesus, né? São 2 lados, né, extremamente opostos dentro de uma questão, onde Paulo também vai tratar isso, né? Ele como prisioneiro na fé, prisioneiro de Cristo aqui, falando um pouco, ele vai tratar essa carta e tudo aquilo que ele escreve num sentido totalmente diferente. Olha, eu estou passando por luta, eu estou preso, eu estou em dificuldade, mas eu estou contente no Senhor. Eu estou feliz em Jesus. Eu continuo, a progressão do evangelho para mim continua sendo uma coisa grande e eu não vou parar mesmo passando por uma grande dificuldade que é uma cadeia. Então, quando a gente para pensar por esse lado, a gente vai ver que o tema maior da carta é a alegria, né? Tem um teólogo que vai dizer assim: ainda que estivesse na cadeia, a carta de Paulo ressoa com o tema alegria. Diferentes formas da palavra alegria ocorrem pelo menos 16 vezes nessa carta. A alegria de Paulo está fundamentada em uma só coisa, na paz que ele tem em Deus,
que é o antídoto dele de toda ansiedade. Só para a gente parar e pensar um pouquinho nessa primeira citação. A alegria de Paulo é fundamentada em Deus. Pô, ele está preso, ele está numa cadeia fedida, pequena, escura, com um monte de guarda vigiando, a comida é escassa, ele precisa que os próprios filipenses mandem dinheiro para ele que ele possa conseguir comer, fazer alguma coisa, mas ele está alegre, ele está feliz, ele se sente bem, ele se sente livre, ele se sente totalmente voltado para uma vida contente. Por quê? Ele fundamenta a sua alegria no Senhor. Ele joga tudo aquilo que ele tem diante de Deus, tudo que ele tem, tudo vai perpassar justamente pelo fato dele estar satisfeito no Senhor. E quando a gente olha a carta, a gente vai ver também um tom muito pessoal, né, da parte de Paulo. Ele trata os filipenses de uma maneira muito íntima, muito gostosa da gente ver, né? Ele havia, justamente porque havia entre eles não somente um carinho mútuo, mas havia uma parceria, que é uma das coisas que a gente também vai falar um pouquinho para frente. Paulo olha para aqueles irmãos olham para o Paulo e fazem daquela amizade uma forma de vida. Tudo aquilo que Paulo precisava, não só por ser um apóstolo, né, com A maiúsculo, mas justamente por ser um homem de Deus, que levou a palavra de Deus para eles se identificam e fazem disso a palavra e se tornam uma família. Então, Paulo, se a gente for ver, já parando para pensar num primeiro ponto aqui, que seria o prefácio, Paulo, ele não se demonstra como um apóstolo. Se você ler o primeiro versículo, a gente vai ver assim, né? Paulo Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive aos bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus. Outras cartas, a gente vai ver Paulo falando, Paulo, o apóstolo, não por homens, mas pela vontade de Deus, Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, Paulo, o apóstolo, aqui ele começa, Paulo e Timóteo, né? Servos de Cristo Jesus. E como uma primeira análise do prefácio, eu queria que a gente já parasse nessa primeira frase, Paulo e Timóteo, servos. Quando a gente vai um pouquinho ali para o grego, a gente vai ver que o termo servos aqui é doulos, né? Num sentido plural, doulos aqui, ele tem um sentido muito mais amplo do que a ideia de servo que a gente tem. Paulo está gritando, justamente seria a palavra certa, aos seus amigos na fé, que ele é um escravo. Ele está falando assim, ó, eu e meu filho na fé, nós somos escravos. Nós estamos escrevendo na condição de um escravo. Eu queria parar nesse primeiro momento, e se você quiser me perguntar alguma coisa, ou quiser falar alguma coisa, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso. Eu queria que a primeira coisa que caísse da gente é justamente a sensação de escravo que a gente tem. Né? Quando a gente fala escravo, a gente já volta para a história do Brasil, a gente já volta, né, para negros acorrentados, apanhando, aquele negócio, aquela luta. Então, essa primeira ideia de escravo que a gente tem, eu queria que ela caísse agora por terra um pouquinho, e a gente tivesse no nosso coração a ideia de um escravo, né, que Paulo está falando. Alguns teólogos vão dizer que o escravo, nesse período, ele era literalmente uma pessoa comprada e livre pelo seu senhor. O escravo tinha terra, tinha posse, tinha algumas coisas. Muitas vezes os escravos, eles, dependendo do grau, né, desses escravos, ele participava de tomadas de decisões do seu senhor. De certa maneira, era uma pessoa livre. Mas, porém, era comprada pelo seu senhor. Então, Paulo está dizendo mais ou menos assim, olha, eu, né, sou doulos de Jesus. Eu sou comprado por ele. Né? E essa ideia que ele vai falar para a gente, em certo sentido, né, de um ponto mais profundo, é que esses escravos, eles tinham prazer de ter sido comprados. Né? Talvez ele tinha uma vida totalmente ruim, uma vida totalmente pesada, uma vida totalmente pobre, e agora esse tal escravo, esse tal doulos aqui, ele tem justamente terras, posses, vida e tudo aquilo que ele não tinha antes. Um olhar cristão dessa ideia da escravidão, antes nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, atolados em tudo aquilo que era mal, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e agora porque eu sou comprado por Cristo,
eu sou livre nele, eu tenho todas as coisas, eu sou herdeiro em Cristo, e porque eu sou escravo de Jesus, eu tenho uma vida livre. Nós vamos ver também uma expressão assim, né? Paulo usa o termo, né, um doulos, um escravo, no sentido espiritual. É alguém que serve ao seu Senhor com alegria de coração, em novidade de espírito e no desfruto da perfeita liberdade, recebendo dele uma gloriosa recompensa. O amor e a boa vontade para com Deus e aos homens planificam o coração desse doulos. Nós temos aqui a ideia de alguém que, então, é grato por ter sido comprado, né? E analisando um pouquinho, Paulo vai falar, Paulo e Timóteo, nós somos escravos de Cristo Jesus. Nós não somos escravos de outros homens, nós não somos escravos aqui na realidade, né? Nós não somos escravos de César, nós não somos escravos de outras pessoas, nós somos escravos de Kyrios, do Senhor maior, de Jesus. E nesse ponto, o que eu acho muito interessante é que Paulo, se colocando na condição de um escravo, que é a parte maior da carta, ele não vai falar dele, ele vai falar do seu Senhor. A alegria que Paulo tem em descrever alguma coisa não é porque ele está contente ou porque ele está preso, mas é que por causa de Cristo ele está alegre, por causa do seu Senhor e daquilo que foi designado pelo seu Senhor, Paulo permanece contente e as suas cadeias são vistas de um modo diferente. Vocês estão entendendo mais ou menos aquilo que a gente está querendo trazer, né? A vida do cristão, nesse sentido agora, trazendo para nós aqui, é que nós fomos comprados por Jesus. E agora, todas as coisas que nós temos que viver e falar, precisa refletir justamente aquilo que o nosso Senhor fala e faz para a gente. Alguns teólogos vão dizer que, partindo desse princípio, Paulo está escrevendo uma carta de Cristo à igreja de Filipos. Paulo não está escrevendo uma carta somente, tipo assim, pô, que saudade que eu tenho de vocês, não vejo a hora de estar com vocês, não. Ele está falando, olha, porque eu sou escravo de Jesus, sou livre nele, vivo por ele, ele é o meu Senhor, ele dirige a minha vida, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Porque ele é aquele que traz para mim, Tiago, quero café, ele é aquele que traz para mim a minha forma de viver, então por conta disso agora, eu vou falar o que ele tem feito. Eu vou mostrar o que ele tem feito. Até uma pergunta para a gente pensar, refletir e até mesmo a gente conversar um pouquinho aqui. Cristo tem sido, de fato, Senhor das nossas vidas? A maneira como nós estamos vivendo esses dias, ou a nossa vida no geral, será que nós estamos refletindo aqui um pouquinho daquilo que esse Senhor maravilhoso, que nos comprou, que nos tirou da morte para a vida, tem feito em nós? Queria que a gente refletisse um pouco, se alguém tiver o desejo de falar alguma coisa sobre, por favor, abra o seu áudio, vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouco disso. Vamos lá. Paulo começa a trazer, então, dentro da sua saudação, que Cristo é o seu Senhor. E que ele Oi, Bruno. Pode falar, dona Maria, tudo bem? Não, é porque assim, né, a todo momento o Senhor dá sinais, né, da nossa necessidade, da nossa dependência, e assim, cabe a nós, né, a estar abrindo nosso coração, nossos olhos, para perceber, para aceitar, né, e principalmente, né, todo mundo já está cansado, sabe, dessa nossa dificuldade, dessa época que a gente está vivendo. Então, assim, mostra o quanto nós somos frágeis, né? O quanto nós dependemos. E, assim, cabe a nós, assim, tá sensível a isso, tá buscando esse amor ainda mais e deixar que Cristo se achegue mais e mais, né? Então, é bem isso que você está falando mesmo. Amém, é verdade. Sabe o que eu penso disso, Maria Janete?
quando a gente tem esse reconhecimento no nosso coração, né, que a senhora está falando, eu acho que a gente começa a tirar uma carga das nossas costas que a gente acaba levando sem necessidade, né? Quando eu penso muito na questão da oração do monte, quando Jesus vai falar, né, bem-aventurado pobre de espírito, acho que até falei um pouco disso no culto passado. Alguns autores vão dizer que a ideia do pobre é aquele necessitado que não consegue mais caminhar e que necessita de ajuda, né? Tem a visão de alguém numa posição fetal, né, de joelhos assim, falando, olha, eu preciso de ajuda. É a visão de baixo para cima para alguém como aquele que não consegue mais fazer nada, né? Então, quando a gente para pensar desse jeito, Cristo é o meu Senhor, né? Cristo me comprou. A ajuda que eu preciso sempre vai vir do alto, sempre vai discorrer sobre Ele para mim, né? E quando a gente para pensar por essa ótica, sendo Ele aquele que me dá essa força, sendo Ele aquele que é o meu Senhor, aquele que ditou para mim essa vida que eu devo viver nele, se torna até mais fácil a minha caminhada cristã. Né? Tem o lado da renúncia, que é uma coisa pesada, tem aquele negócio que nós temos que viver? Tem. Como é bom saber que eu tenho um Senhor que me guia através da sua palavra e que me leva a viver a sua vontade. Então, eu acho que falta muito disso para a gente hoje em dia. Falta um pouquinho dessa visão, desse desejo, né? desse gosto em viver para Cristo dessa maneira. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom dia, gente. Fala, Bruno. Eu acho que dá para relacionar essa questão de ser escravo e ainda ter a sua liberdade com a questão de José, tá? José, apesar de escravo, ele que comandava toda a casa do chefe dele, ele que tinha o domínio de tudo, ele era segundo no comando. Quer dizer, ele era escravo, ele foi comprado como escravo, mas ele fazia, desfazia, comprava, vendia, ajudou os irmãos sem pedir autorização. Então, eu acho que tem a ver com essa questão de José, e eu acho que a vida de José ilustra bem isso. Ou tô falando besteira, tô chutando fora do gol. É importante dizer que é um outro contexto, né? O contexto da escravidão em Roma é bastante diferente da escravidão no Egito, são outras civilizações, né? Em aspectos sociais aqui, é claro, né? O único paralelo que nós podemos fazer é a palavra grega, que o Bruno bem citou para nós. A palavra grega que indica escravidão e servidão são palavras bastante semelhantes, que podem ser intercambiáveis. Agora, isso não significa que os contextos sociais eram agradáveis para o escravo. O escravo sempre será escravo, uma questão negativa, né? Mas Paulo subverte a questão, o seu uso popular para falar sobre a escravidão em Jesus de forma positiva. Só que o escravo sempre será escravo, sempre numa questão de vulnerabilidade e exclusão social. Isso é importante ser citado, ainda mais na escravidão romana, que foi o precursor da escravidão moderna, né? Diferente da escravidão egípcia. Então, só fatos aqui importantes. Não, sim, é bom você tocar nesse ponto, porque traz uma realidade que talvez a gente também não saiba, né? E esse ponto que o Tiago traz, né, que Paulo, ele subverte isso aí, ele muda a realidade, né, do termo escravo, ele traz pensar a palavra certa para falar, né? Não é que ele traz uma positividade nesse sentido, é que ele traz a realidade da vida com Deus. Né? A gente é comprado por Deus e agora a nossa vida é dele. Né? E porque a nossa vida está nele, nós temos o proceder cristão agora, ele precisa passar por aquilo que ele traz para nós. Né? Aquilo que a palavra de Deus mostra para nós. Esse é o ponto maior, né? Alguém falou? E tem tudo a ver também com definição, né? Porque os filipenses, eles estavam em uma cidadania romana, em ser cidadão romano ser algo superior aos demais. Então, ser definido como escravo é realmente isso que o Tiago falou, colocar em um lugar de vulnerabilidade, né? Então, ele se definir como um escravo de Cristo, ele já estava se colocando numa posição vulnerável em um lugar onde a superioridade habitava, né? Talvez a gente podia trocar a palavra vulnerável por humildade, né? No sentido de se colocar na posição um pouco mais abaixo, né? Daquilo que outros vão trabalhar, né? Ao invés daquela autoridade, vamos dizer assim, não que seja errado, né? Ao invés daquela autoridade apostólica, né? O apóstolo está no nosso meio. Ele se coloca, não, eu sou servo de vocês, eu sou escravo de vocês.
Eu sou escravo de Jesus, melhor dizendo. Eu estou aqui para servi-los através do nome de Jesus. Acho que a gente poderia trabalhar essa ótica, eu acho que vai casar muito mais com a relação daquilo que Paulo vai falar em toda a carta, no sentido geral. Né? Disso ele vai pular também para a questão da sua oração, né? Que seria um segundo ponto aqui. Ele se identifica como escravo de Jesus, como ele Timóteo, como escravo de Jesus, aquele que está ali para servir tanto a Cristo, mas aqueles que também são comprados por Cristo. E agora Paulo ele começa a escrever um pouco a sua carta, né? A identificação inicial aqui, né? Agora ele vai por um pouco do conteúdo, né? Paulo inicia sua carta agora, de fato, no versículo 3, né? Ele fala de si um pouco, agora ele vai falar um pouco daquilo que ele está agradecendo a Deus pelos seus irmãos. Ele agradece por um motivo muito importante, que vai estar no versículo 5. Ele vai falar, né? Dá até pra gente ler o 3, o 4, o 5 aqui. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Né, o termo aqui, que vai ser traduzido por cooperação, é koinonia, que tem a ver com uma comunhão muito forte, que tem a ver também com uma união de pessoas íntimas. Né? O N.T. Wright, que é o livro que o Tiago citou e que está seguindo nosso caminho aqui, o caminho que a gente está trilhando, ele vai trazer uma tradução muito interessante que faz parte também, né, uma das traduções, que seria a ideia de fraternidade. Né? Esses irmãos, eles agiram de forma fraterna, né, koinônicos, com Paulo, né? Eles tiveram a liberdade de ajudá-lo de todas as maneiras, e principalmente financeira. Né? A ideia central da koinonia, da união, desse compromisso, dessa fraternidade, são pessoas que podem ajudar mutuamente, né? Ah, o que eu estou passando? Eu passo por dificuldade, sei lá, de comida. Esses irmãos, essa comunhão, eles vão sanar as minhas dificuldades. Ah, eu passo por dificuldade, igual o Paulo aqui, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ele passa por dificuldade financeira. Pô, a gente vai mobilizar toda essa questão para o fim de tratar aquilo que é necessário. Né? Quando o Paulo começa a orar pelos seus irmãos e a lembrar daquilo que eles haviam feito por ele se alegra. E aquilo que ele tinha feito, que é justamente trazendo um pouco dessa ideia prática da vida cristã, é que em todas as áreas eles cooperaram com Paulo. Se a gente for ler a continuidade do versículo, a gente vai ver que, do versículo não, da carta, a gente vai ver que eles sofreram com Paulo, eles pregaram com Paulo, eles ajudaram Paulo, eles estiveram próximos, eles se alegraram, ou seja, em toda a área de comunhão, eles se fizeram muito presente. E Paulo começa a olhar para o passado e a lembrar assim, olha, eu lembro de vocês, eu oro por vocês, porque vocês não só me ajudaram financeiramente, mas vocês foram meu esteio, vocês estiveram comigo. Vocês caminharam comigo, vocês pregaram comigo, vocês choraram comigo, vocês vivenciaram a vida cristã ao meu lado. E é um ponto para a gente parar e pensar aqui, né? Como que se faz necessário a comunhão cristã, a koinonia no nosso meio. Como se faz necessário pessoas que são ombros de outras pessoas, pessoas que choram com outras pessoas, que ajudam as outras pessoas. Né? Talvez para a gente, a ideia, né, dessa ajuda mútua, onde vai parecer talvez donativos, vai parecer dinheiro, vai parecer algumas coisas práticas, parece que ressoam alguma coisa político-partidário que não tem absolutamente nada a ver. Né? Onde justamente nós estamos vendo pessoas que amam primeiramente a Jesus, consequentemente os seus irmãos, eles se ajudando, eles se cooperando. É nesse ponto que o N.T. Wright vai falar que o próximo versículo, o versículo 6, seria mais ou menos o título, né, dessa perícope, dessa parte aqui, né? Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la no dia de Cristo. As ações desses homens, dessas mulheres, dessa igreja, mostravam que a obra que Cristo começou neles certamente fidaria. Certamente até o dia da volta de Jesus, eles seriam completos, viveriam cada vez mais essa vida cristã.
Paulo experimentou de um cuidado, de uma vida entre eles, onde a demonstração cristã era maior. Onde a demonstração da vida com Deus era coisa muito maior do que todas as outras coisas. Né? E é uma coisa que eu paro para pensar, talvez aí de maneira um pouco triste, né? Seria a palavra certa, a falta de comunhão, a falta de coinonia, a falta de fraternidade em nossa vida, nesse tempo, não só por conta que nós estamos separados, mas justamente pelo tempo mesmo, de sempre, parece que a gente deixou um pouco de lado. Né? Quantas vezes a gente escuta assim, né? Pô, negócio meu é na igreja, ouvir palavra e ir embora para casa, eu não devo nada da minha vida para ninguém. Né? E muitas vezes a pessoa está passando por tanta dificuldade que o conviver cristão vai demonstrar para a gente uma mudança tão grande. Que o conviver cristão vai ser, né, Provérbios vai falar, né, com ferro ao ferro, assim o homem afia seu amigo, vai ser um local onde a gente vai ser afiado, a gente vai ser moldado, a gente vai ser transformado, as nossas dificuldades vão ser sanadas e a gente vai viver uma vida justamente com Cristo. Né? São pontos assim, para a gente parar, para a gente pensar, que são necessários. Uma coisa que nós vemos acontecendo hoje em dia, por exemplo, infelizmente, no meio do cristão, é o tal do cancelamento do crente. Alguém pega um pedaço, uma pregação de sei lá quanto tempo atrás e desce lenha no outro, alguém pega alguma coisa que não tem nada a ver, e aquela ideia primeira, onde eu amo meu irmão, por exemplo, eu amo o Toninho, estou vendo algo acontecendo, que eu tenho que adverti-lo em amor, porque primeiro amamos a Cristo, somos amados por Ele e, consequentemente, nos amamos, são coisas que são deixadas de lado. Paulo se sente grato ao lembrar de irmãos que se comoveram de uma maneira tão grande para ajudá-lo em suas prisões. E são pontos que a gente precisa agora resgatar de maneira prática para a gente. Olha, Paulo se alegra, porque esses irmãos, com muito carinho, cuidou dele. Então a gente precisa começar a ter essa prática no nosso meio. Não só com, aí é o ponto, né? Não só com aqueles que precisam de cesta básica, mas aqueles que precisam de um ombro, aqueles que precisam de um ouvido, aqueles que precisam de uma caminhada na vida de um final de semana para dar aquele entusiasmo e transformação. A alegria de Paulo começa aí. Ele, como escravo, como servo de Jesus, contente em Cristo, vê a ação do seu próprio Senhor cuidando dele através da vida dos irmãos. Esses são dois pontos para a gente pensar. Nós temos o privilégio de ser abençoado por irmãos e o privilégio de ser abençoador para aqueles que precisam de alguma coisa. E Paulo está justamente falando isso. Dona Terezinha, a senhora quer falar alguma coisa? A senhora está gesticulando a boca, estou vendo, a senhora deseja comentar? Só liga o seu microfone. A senhora está ouvindo. Tá, não, tudo bem. Estou vendo a senhora gesticulando a boca e não estava te ouvindo. Dentro disso, Paulo ele parte para a sua oração. Né? O versículo 9, versículo 8, ele vai falando... Deus é testemunho da saudade que eu tenho de vocês. Versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Que o seu amor, o amor ágape, o amor de Deus, um amor de deleite. Essa seria a palavra certa. Paulo começa a orar pelos seus irmãos e a sua oração, ela tem um propósito muito legal. Eu vi o que vocês fizeram por mim. Eu lembrei de vocês e da ação de vocês comigo, com a vida que vocês têm em Cristo. E agora a minha oração por vocês é que o vosso amor aumente mais e mais. O que Paulo está querendo para esses irmãos, né? Talvez a pergunta é, o que será que Paulo está falando, né? Se amor cresça em conhecimento e um monte de coisa. O Ellen White vai falar que para Paulo e para a época não existia uma diferença entre amor, entre conhecimento, entre percepção, entre discernimento, que a ideia do amor em si envolve todas as coisas.
Eu não anotei o nome desse teólogo, meu Deus do céu. E se eu for abrir o meu arquivo aqui, eu vou travar essa página inteira, que meu computador está morrendo. Então, eu não vou fazer isso. Mas tem um teólogo que vai justamente dizer... Isso é tristeza de seminarista. Ô, Rui, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Saudações. Saudações. Saudações do Rui Galileu. Deus Amém. abençoe toda a família linda da comunidade de Viver, né? Ô, Bruno. Oi. Deus abençoe toda a família linda. Deus abençoe, meu amigo. Toda a família linda. Toda a família linda. Toda a comunidade de Viver linda. Esse Rui, viu? Essa carta é tremenda, hein? É tremenda, Rui. Dá uma ordem da gente se alegrar sempre, hein, ó? Que situação Sim, a se alegrar sempre. É isso A mesmo. situação que tá, hein? Para estar com a alegria aqui na pontinha da orelha. Isso mesmo, Rui. Não é verdade? É verdade. Mas eu me alegro com as cartas paulinas, viu? Porque é demais, viu? Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre, sempre. Tá difícil, né? Filho de desobediência, essa corococó aí, esse corococó aí, né? Ele, coronavírus aí que tá, né? Puxa, meu Deus do céu. Alegrai-vos sempre. Ô, pô, não aconteceu com você, Rui? Não aconteceu com a sua filhinha, com o seu filhinho? Mas a palavra, alegrai-vos sempre. Eu não sei o que vai acontecer. Estamos míope, né? Que vai acontecer daqui para frente. Vai acontecer coisa pior. Mas a ordem é a carta pastoral de Paulo para nós. Sempre. Sempre. No Senhor. Sim, É uma ordem divinal, né? Sim, sim. O Espírito Santo de Deus nos leva a alegrar. Mesmo que não gosta da gente, né? Ô, cara, faz o quê, meu? Não, alegrar no Senhor. Amém. É Que verdade, nos escolheu, né? Para adorar e bem dizer o nome dele. Sim. Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Deus abençoe pela palavra. Amém. Deus abençoe, Rui. Edificante com nós. Vamos continuar aqui, seu Rui. Continua. Então, a oração dele, ele volta falando a respeito que ele deseja que eles cresçam nesse amor, que esse amor cresça dentro dele. E essa palavra amor é o amor de Deus, o amor ágape, o amor de deleite. E o teólogo, que eu não vou lembrar o nome que eu citei aqui, ele vai trazer para a gente que Paulo não ora para que os filipenses comecem a... Não, ele é errado. O amor de que Paulo fala é, portanto, o inteligente e intencional deleite do Deus triuno, revelado em Jesus Cristo e, consequentemente, o profundo e imperturbável anelo pelo progresso do seu reino e pela verdadeira prosperidade de todos os seus redimidos. Esse anelo se manifesta também em atitudes, em humildade, ternura, espírito perdoador para com os seus inimigos, manifesta também em palavras de ânimo, de sinceridade, mansidão, e em atos de abnegação, lealdade e bondade. Paulo não ora para que os filipenses comecem a exercitar esse amor, mas para que o oceano do seu amor atinja sua mais plena proporção, transbordando em todos os seus limites. Na verdade, que o amor possa, assim, avolumar-se mais e mais. Paulo está falando para eles assim, ora, eu oro por vocês para que o vosso amor aumente, para que todas as práticas que vocês tiveram comigo, vocês tenham abundantemente maior com todas as pessoas. Para que tudo aquilo que eu provei vivendo com vocês, o amor, a humildade, a caridade, o cuidado, a devoção em Deus que eu vejo em vocês, o perdoar, o agir dessa maneira um com o outro, ele cresça. A ideia de um copo que está para metade cheio, que ele vai aumentando até transbordar, que esse amor transborde dessa maneira. Eu oro para que toda essa prática cristã seja vista por todos. E Paulo, ele cita a maneira, né, como ele deseja que esse amor acontece, através do conhecimento, através de toda a percepção. Só uma pausa antes de falar da ideia de conhecimento e percepção. A ideia do amor que Paulo vai tratar é de um amor prático. Né, caindo por terra aí, nosso amor fofinho, nosso amor ursinho carinhoso, o nosso amor bonitinho, né? Ai, que belezinha. Mas um amor que demonstra a realidade de Cristo. Paulo está falando assim, eu quero que esse amor transborde em práticas. Mas como que isso vai acontecer?
qual que é a maneira que a gente vai ver essa prática desse amor? Aí é um ponto que eu quero que a gente pare aqui e pense um pouco. Nós sempre falamos, o amor de Deus é lindo, nossa, isso que é aquilo, que coisa gostosa desse amor. Paulo vai falar assim, eu quero que esse amor cresça em conhecimento. Quero que esse amor que vocês transbordem seja muito mais do que uma ideia de um falar, né? O termo que ele vai usar aqui para conhecimento, o termo conhecer é epignosis, do grego, que tem a ideia de um conhecimento preciso, de conhecimento correto. O desejo de Paulo nessa oração é que o povo de Deus em Filipos possa experimentar do amor de Deus, não de maneira corriqueira, mas o conhecendo. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu desfruto de um conhecimento de quem Deus é em minha vida, mais eu sou transformado por esse amor da cruz, mais as minhas atitudes são transformadas verdadeiramente, mais eu consigo ser um cristão perdoador, mais eu consigo transbordar esse amor para todas as pessoas. É desse amor que Paulo está falando. É dessa maneira que Paulo está dizendo. A vida cristã é prática. Então, todas essas questões eu preciso vivenciar. Dona Terezinha, a senhora abriu o áudio, a senhora quer falar alguma coisa? À vontade. Ela fechou o áudio de novo, Terezinha. A senhora deixou o áudio fechado novamente. É que dá eco quando fica aberto. Ah, sim. Verdade, de fato. Obrigado, Zanete. Paulo, então, deseja que eles tenham esse amor de conhecimento, conhecimento de causa. Sabe, esse amor que vai passar justamente pelo entendimento também. Pô, por que eu amo a Deus? Se a gente fizer essa pergunta, a gente vai ter todas aquelas respostas cristãs, né? Mas por que eu amo o meu próximo? Talvez eu nem saiba como responder. E Paulo quer que eles experimentem disso, dessa realidade. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu transbordo esse amor. Quanto mais, vamos pegar lá, né? Quanto mais eu recebo disso, de Deus, mais eu tenho que demonstrar e transferir isso para as outras pessoas. Mas Paulo também usa o termo desse amor que ele deseja que esses irmãos tenham, que é um amor de conhecimento e um amor de toda percepção. Um amor que tenha pé no chão e consiga discernir, né? A ideia aqui de percepção é a mesma ideia de discernimento. Eu oro para vocês, como escravo de Cristo que ama vocês, que esse amor transborde em conhecimento de quem Deus é, a ponto de vocês conseguirem discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus no nosso meio. Para que as verdades de Deus permaneçam, então vocês consigam decidir, escolher, né, selecionar o que é de Deus para vocês. Para que todas as outras coisas que não pertencem ao Senhor possam sair da vida de vocês. Eu oro para que vocês tenham esse amor prático, esse amor de conhecimento, e esse amor também que traz o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é. Olha que oração forte que Paulo está fazendo por eles. Oração forte, né? Dá um entendimento, né? Oração poderosa. Mas é justamente no sentido de que eles sejam cada vez mais cristãos autênticos. Cristãos que vivam a realidade do Evangelho, a transformação do Evangelho. E a hora que adentrar no meio aquilo que não é de Deus, aquilo que não é certo, que eles possam virar e falar assim, nós não queremos isso. Todas as vezes que no meio alguém não perdoasse, por exemplo, eles tinham que ter o discernimento correto para virar e falar para o irmão assim, vocês estão errados. Arruma esse balaio que vocês estão vivendo, porque esse negócio não está certo. E o destino que Paulo vai falar isso, o versículo 10, é para que eles possam aprovar, né, das coisas excelentes e ser sinceros e culpáveis no dia de Cristo. Para que eles possam se apresentar santos e inculpáveis na presença do Senhor quando Jesus voltar. A certeza que talvez Jesus pudesse voltar a qualquer momento era forte para Paulo. Então ele vai falando assim, vivam isso. Para que naquele dia, naquele grande dia, que Jesus vai voltar, se você olhar na sua Bíblia, esse dia está com D maiúsculo, que é o dia da volta de Cristo, vocês se apresentam cheios de santidade, de retidão, de vida cristã, colhendo frutos dessa vida, colhendo frutos dessa maneira de viver.
Tiago, você tinha levantado o dedo, você queria falar? Ah! Não, tranquilo, tranquilo. Mas se quiser comentar alguma coisa, por favor, enriqueça-nos um pouquinho aí. É dessa maneira que Paulo está orando por eles, que eles possam ser cristãos práticos, cheios de amor, que vai devotar questões e ações com as outras pessoas, e que vai fazer com que eles se apresentem, né, como cristãos de fato no último dia. O terceiro ponto, Paulo vai trabalhar um pouquinho a respeito do progresso do evangelho. Né? Ele vai falar um pouquinho o que as suas cadeias estão formando, o que as suas cadeias estão fazendo nesse tempo. Né? Após a sua oração, Paulo começa a falar desse progresso e eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês nesse ponto, que eu queria que a gente pensasse e, se possível, comentasse. Será que absolutamente tudo que nós enfrentamos em nossas vidas, seja coisas boas ou não, traz ou tem trazido o crescimento do evangelho? Será que eu, como cristão, tenho sido um caminho aberto para a pregação do evangelho, independente do que eu passo? Será que, como cristão, eu sou aquela carta que as pessoas olham para mim, talvez na dor, na dificuldade, na alegria, no que for, falam assim, cara, esse cara está falando alguma coisa de Jesus, até nessas dores que ele está passando. Olha o peso, né, do que Paulo está querendo falar um pouquinho para a gente, dentro do que ele vai trabalhar nessa parte, nessa perícope aqui. Nada pode atrapalhar o progresso do evangelho. É bem isso que ele está querendo dizer. E ele vai falar um pouquinho para nós, né, que a igreja, por exemplo, no meio da sua prisão, o N.T. Wright vai falar um pouco disso, outros teólogos também, que a igreja estava com medo. Porque Paulo foi preso, o apóstolo dos gentios foi preso, muito provável em Roma, justamente pela ideia que ele vai falar da guarda pretoriana e tudo mais, que a igreja tinha medo. Pô, o cara que nos apresentou a Cristo está preso. O que vai ser da gente agora? Será que vai acabar? Será que esse movimento vai acabar? Será que a mensagem de que Jesus é o Senhor, né, o Kyrios, maior de todo mundo, acima de César, isso vai gerar o que para a gente? Mas, de repente, a gente vê que na cadeia de Paulo, na prisão de Paulo, começa a acontecer um tanto de coisa contrária daquilo que eles imaginavam. E aquilo que começa a acontecer com Paulo começa a trazer para os irmãos força. A dificuldade de Paulo de estar preso e o seu contentamento em Cristo começa a exercer uma influência tão grande naqueles irmãos que eles começam a pregar o evangelho. E a primeira coisa que a gente vai ver disso aí é que Paulo preso, o evangelho crescendo, a gente tem uma primeira curiosidade que eu acho incrível, é que toda a guarda pretoriana começa a ouvir a mensagem do evangelho. Quem são esses guardas pretorianos? Quem são esses, né, da minha terra, esses rudos, esse chucro desse povo que mata a gente, que tem um coração peludo, duro, que nada penetra aquele coração? São esses os soldados que Paulo está batendo um papo. Ele vai falar que toda a guarda pretoriana está sabendo de quem é Jesus. Paulo está diante de pessoas que são bárbaras no sentido de matar, de ser treinado a vida inteirinha para a guerra, homens experimentados em todo tipo de dor, de dificuldade, de mutilação, de morte, que nada aquece aquele tipo de coração, né, que eles têm ali. Eu diria que se presbiteriano é frio, que lá é abaixo daquilo que a gente poderia pensar nesse sentido, né? Brincadeiras à parte. Uma frieza humana, vamos colocar assim, extremamente grande, de homens que, para matar, era só ouvir o joia do seu capitão maior ali, do seu general. O progresso do evangelho frente às dores de Paulo aqui é incrível. O homem que se diz escravo, que se alegra e deseja que os seus irmãos cresçam, é aquele homem que transparece as verdades do evangelho, primeiramente aqui que a gente está falando nesse ponto, para homens que não têm coração, para homens que não têm o mínimo possível de sentimento. O teólogo vai falar assim, Paulo vivia sob constante vigilância, os guardas se revezavam, e dessa maneira muitos deles entraram em contato com o apóstolo dos gentios.
Assim puderam perceber a sua paciência, a sua mansidão, a sua coragem e a sua inquebrantável lealdade às suas convicções íntimas. Eles estavam profundamente impressionados. Sim, inclusive esses soldados, né, esses legionários rudes que presumivelmente seriam de alguma maneira os menos afetados pelo evangelho, na verdade estavam profundamente abalados pelo que viam, ouviam e sentiam na presença de Paulo. Eles prestavam atenção na maneira como ele falava aos amigos que vinham visitá-lo, ou ao secretário a quem ditava suas cartas, ou seus juízes, as suas orações ao Senhor, ou até mesmo a conversa com eles próprios. Aquilo que aqueles homens estavam vendo, Paulo naquela prisão pequena, era de um homem de outro mundo. Era de um homem feliz, alegre naquele cubículo. Era de um homem que era maltratado por eles, mas que a devolutiva de Paulo era amor, era cuidado. Ou seja, absolutamente nada poderia diminuir o avanço do evangelho para Paulo. O escravo de Cristo, contente em Cristo, que mostra Cristo na sua carta, ele escancara Cristo para aqueles homens. Olha que coisa séria e real que a gente precisa não só falar assim, que bonito, né? Um dia eu chego lá. Não, que a gente pode viver. Né? Que aquela oração do Paulo pelos seus irmãos, que eles transbordassem nesse amor prático de conhecimento de Deus e discernimento, ele faz parte da nossa vida. E a gente pode ter isso em nós. Ele fomenta, então, dentro ali da sua prisão, talvez um dos maiores atos evangelísticos da sua vida. Aquela guardaiada trocando, fazendo posto, falando, indo e vindo, e o cara ali, fiel, com a sua visão em Cristo inabalável, permanecendo único, continuando, tratando seu irmão ali na fé, Timóteo, com amor, falando com ele, justamente mostrando quem Cristo é. E o interessante é que essa maneira de Paulo viver estava encorajando seus irmãos lá fora. Havia ali aquele burburinho, aquele diz que me disse, o cara que prega contra César, o cara que fala que existe um outro Senhor, ele está preso aqui, e a sua mensagem é que o seu Senhor, o Cristo, o Galileu que ressuscitou lá na Judéia, ele é o Senhor do mundo. E essa fala começa a crescer no meio ali dos filipenses, no meio do povo romano, começa a crescer de uma maneira tão grande que é onde talvez a gente vai entender errado aquilo que é falado, né? Versículo 12 em diante ele vai falar: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados pelo Senhor por minhas algemas, ousam a falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceridade, julgando suscitar tribulação e cadeia. Todavia, o que me importa? Paulo não está falando assim, pregue Cristo, distorce tudo, mas falando de Cristo tá bom, não é isso. Não é aquele negócio, falando mal ou bem, fala de mim. Não é isso que Paulo está falando. O burburinho que existia na cidade a respeito da pregação do Evangelho, aqueles que não conheciam a Cristo ainda, né, Interwright vai falar um pouco sobre isso, eles começam a comentar aquela mensagem. Sabe aquela ideia assim, aquilo que ele está falando está sendo assunto na cidade toda? A sua cadeia, a sua fama de ser o servo de Jesus, está trazendo para as pessoas a mensagem aberta para todos os lados. Talvez a conversa maior que estava existindo ali, né, em Filipos, em toda a questão romana, é que o mensageiro do Senhor lá da Galileia trouxe a sua mensagem até ali. Mas o que fala essa mensagem? Aqueles que não conhecem Jesus. Fala de um Senhor aí que é maior do que o nosso Senhor. Fala de um Senhor aí que vai, né, que aquilo que ele fala está trazendo um tumulto. Eles estavam falando da mensagem do Evangelho. Eles estavam trazendo de alguma maneira, Tiago, se você quiser me ajudar um pouquinho nisso, por favor. Eles estavam trazendo, no meio de toda a convivência,
ali do dia a dia, da rua, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, a mensagem de Jesus. E é nesse ponto que Paulo ele vai virar e vai falar, todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, eu também me regozijo. Porque eu sei que a mensagem está fazendo diferença em todo lugar que eu estou passando. Volta mais uma vez o tempo, né, a ideia da alegria. Ele se regozija de saber da fama que está levando toda a mensagem dele. Ah, mas tem gente que está falando bobeira? Tem. Quantas pessoas escutam de Cristo e vai assistir lá a Record e acha que Jesus é aquilo lá e fala bobeira por aí? Sabe, isso acontece, infelizmente. Mas Paulo está querendo dizer que a mensagem está viva. E a mensagem permanece mesmo ele preso. E isso era motivo de alegria para ele e para os irmãos, né, que estavam recebendo a carta. Então eles eram encorajados a continuar a pregar, porque a mensagem do escravo continua sendo a mensagem de que o seu Senhor vive, de que o seu Senhor permanece, de que o seu Senhor é único. E isso não vai mudar mesmo que ele morra. Ele demonstra aqui um desejo de encontrar os seus irmãos, mas ele fala, se eu não encontrar e se eu morrer, rapaz, para mim vai ser lucro. Vai ser lucro encontrar com Jesus, mas eu entendo que ainda não é tempo, então eu vou continuar cuidando de vocês, como um bom servo de Jesus. Isso é lindo demais, gente. Isso deve trazer para a gente, assim, motivo constante de alegria e também de lágrimas, porque, cara, essa é a vida que Jesus separou para a gente. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas convivências, essa mensagem tem que permanecer viva. E ela não pode simplesmente se fechar em pequenos guetos da nossa vida. Ela tem que permanecer viva. Falta 1 minuto para as 10, eu quero encerrar. Paulo, ele vai falar um pouquinho também, já finalizando a carta, que eu intitulei aqui como firmeza e coragem. Agora ele vai exortar nos versículos 27 a 30, eu queria fixar um pouquinho no versículo 27, né? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ou chegando até vocês ou não, eu ouço a respeito do que está acontecendo, né? Mas a ideia primeira aqui, viver acima de tudo do modo digno do evangelho de Cristo. Paulo agora exorta os filipenses a permanecerem firmes, unidos e determinados e a considerarem como privilégio ser tidos como dignos da vida cristã e também do padecer por Cristo. Por isso ele escreve, viver acima de tudo, viver acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, ou seja, independente do tempo da sua prisão, da sua dor, do que ele está passando, do que eles passariam por conta da sua prisão, eles deveriam viver de modo digno do evangelho. Algumas traduções vão trazer a ideia que eles deveriam viver como cidadãos, né, de Cristo, no meio do lugar que eles estavam, acima de todas as coisas. Eles deveriam agora mostrar como nova criatura, como novas pessoas, a maneira cristã de viver em dias como eles estavam vivendo. Então, acima de tudo, de todas as situações, aqueles irmãos deveriam continuar unidos, continuar na fraternidade cristã, continuar cuidando um do outro, continuar demonstrando na praticidade as verdades de Cristo. Se Paulo morresse ou não, se fosse ter com eles ou não, aquela comunidade deveria permanecer vivendo como cristãos. É o ponto que eu paro para pensar e analisar e refletir com vocês, é que independente do escravo, que era Paulo, eles deveriam viver agora somente para Cristo. E do modo digno de viver para Cristo, com aquele amor transbordante que gera ações que nós estávamos falando, com aquele amor que compra a causa um do outro, demonstrando Cristo, não sendo aquela pessoa que vai impedir o progresso do evangelho, pelo contrário, sendo facilitador da mensagem do evangelho. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa. Eles deveriam viver lutando dessa maneira, crescendo. Eles precisavam, então, agora, segundo o cuidado de Paulo, segundo
a boa vontade de Paulo de falar com eles, olha, permaneçam nisso. Eles deveriam permanecer firmes e corajosos, pois, segundo Paulo, sofrer por Cristo era uma honra dada a Deus, dada por Deus, né? Pois demonstrava o quanto que eles estavam unidos em Jesus, o quanto que a mensagem maior era Jesus. Talvez, como Paulo estava preso, poderia sair alguns guardas ali atrás dos cristãos. E Paulo estava falando, permaneçam firmes. Vivam de modo digno do evangelho. Vivam como cidadãos dos céus nesses dias na terra. Vivam dessa maneira, porque se vocês padecerem, se vocês sofrerem, vocês vão ter o privilégio, onde Tiago vai falar também, né? Da alegria de sofrer por Jesus. Porque esse sofrimento vai trazer um monte de crescimento para as nossas vidas. Ou seja, recapitulando, como escravo de Cristo, como aquele que demonstra Cristo, Paulo estava falando para os seus irmãos, vocês têm uma vivência fraterna, uma koinonia, uma comunhão, permaneçam nisso. Eu oro para que essa comunhão cresça sobremaneira, a ponto de transbordar para as outras pessoas, a ponto de vocês conhecerem o Senhor, porque o que mais importa é o progresso do Evangelho. E para que esse Evangelho possa crescer independente do tempo, da dor, das cadeias, se portem como cristãos, como cidadãos dos céus, e continuem vivendo a vida que foi comprada para vocês, mesmo que vocês padeçam. É um privilégio. Amém? Acho que eu falei demais da conta, né? Foi bem isso? Amém. Amém. Tudo dentro do prazo, tá ótimo. Muito obrigado, Bruno. Foi muito interessante, muito legal. Você conseguiu dividir. Amém. É uma lição difícil, né? Talvez assim, quem não saiba, né? É difícil de resumir um capítulo inteiro, tem tanta riqueza, daria para você fazer um módulo inteiro só de um capítulo, né? E dividir isso tudo numa aula e sintetizar assim é difícil, né? Então, obrigado por isso, tá, Bruno? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum comentário? Aí já encerramos. O Tiago, Bruno,